Então, agora sim, oficialmente, uma boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Ali no slide está errado, na verdade é a aula 26ª. A gente já percorreu aí por 25 aulas, né, aprendendo bastante, e agora nós estamos na 26ª aula. Espero que vocês estejam bem. Eu tô há uma semana sem falar com vocês, né, porque na última aula eu não pude estar presente, eu já tô com saudade, eu já tô até nervosa, sabe aquele sentimento de primeira aula, assim, nervosa? Hoje eu tô nervosa, não sei por quê, acho que é a saudade que eu tava de vocês. Então hoje, gente, não esqueçam de colocar lá nas notas compartilhadas o nome de vocês, o curso que vocês desejam fazer, né? Se vocês já sabem, nessas alturas do campeonato, será que todo mundo sabe o que quer? Não sei, né? Acho que é a idade também, então não esqueçam de colocar lá, tá? E bora para mais uma aula, então. O pessoal tá aí no chat, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. O B, o professor Bernardo, a professora Mirella, a Letícia estão aí, tá? E aí no final da aula a gente pode também debater um pouco mais a respeito das perguntas que vocês fizerem. E a aula de hoje, então, para quem já viu lá, né, nas redes sociais, ó, temos uma pergunta. Como sabemos quantas questões a gente acertou no simulado? Bom, isso a gente, enquanto professor, eu não recebi ainda a respeito do simulado, tá? Então, isso é mais com a coordenação mesmo, eu não sei te responder agora. Ó, a Bia tá respondendo, vai digitar, vai te responder aí. Então, vamos lá, gente. Para quem já viu, tá? Lá para quem ainda não viu, né, nas redes sociais, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o texto de causa e consequência, tá? E o texto de prós e contras. O texto de prós e contras, ele não é muito comum, ele não é muito falado, tá? Mas hoje a gente vai sair daqui sabendo, né, e talvez ousando aí, arriscando, né, um texto de prós e contras que é muito interessante, só que ele tem uma estrutura própria, né? Ele tem um formato próprio, então hoje a gente está aqui para aprender isso. Por que eu costumo dar essa aula mais para o final, né? Agora que nós já percorremos aí, como eu falei, por 25 aulas. Porque exige um pouquinho mais de atenção, sabe? Não é só jogar ali no texto as informações, a gente precisa ter uma organização. E é essa organização que eu quero trazer hoje para a aula, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, fiquem à vontade. Vamos começar com o texto de causa e consequência, tá? Mas antes disso, eu preciso frisar para vocês que a estrutura de ambos os textos é a mesma, tá, gente? Continua sendo um texto do tipo dissertativo argumentativo. Então, não pensem que é um texto novo que vocês nunca viram. Não, tá? Fiquem tranquilos. Esses formatos de texto que eu vou trazer hoje, tanto o de causa e consequência quanto o de... Causa e consequência já é mais... Vocês já conhecem, né? Mas o de prós e contras continuam sendo, tá? Um texto do tipo dissertativo argumentativo. Para quem estava lá na minha primeira aula, não sei se alguém, além dos professores, estavam na minha primeira aula, né? Mas aquela aula que bugou tudo, que eu fiquei nervosa, virei água por tudo, eu lembro, tá? Isso eu lembro, a Mirella estava, que eu falei para vocês que existem 4 tipos textuais, né? Existe o tipo injuntivo, que é aquele que vai dar uma ordem, vai fazer um pedido, né? Por exemplo, uma receita de bolo. Nós temos o texto narrativo, que vai contar uma história, nós temos o descritivo, que vai descrever algo ou alguém, e nós temos o tipo, né, dissertativo argumentativo, que é o que nos interessa. Então, esses textos, só quem viveu sabe, é verdade. Esses textos de hoje, tá? Tanto causa e consequência quanto prós e contras, continua sendo do tipo dissertativo argumentativo. Continua sendo um texto em que nós vamos dissertar sobre um problema social e vamos argumentar, tá, gente? Então, eu tô deixando isso bem frisado para vocês não se confundirem, tá? O texto continua sendo o mesmo. O que muda é mais ou menos o conteúdo dele, tá? Mas continuamos argumentando bastante, problematizando bastante, tá? Ok? Então, vamos retomar, que nem o Prof. B sempre faz, né? Retoma ali o que tem que ter no dissertativo argumentativo. Na introdução, a gente tem que apresentar o tema e apresentar a nossa tese, então apresentar brevemente os nossos argumentos. No desenvolvimento 1, eu vou defender o argumento 1, tá? Vou defender o argumento 1, não é o 2. Ah, posso falar do 2 no 1? Não. Vamos seguir uma ordem. Desenvolvimento 1 vai falar do argumento 1, desenvolvimento 2 vai falar do argumento 2, tá? Vamos defender ali com unhas e dentes as nossas ideias. E na conclusão, né, nós vamos propor uma intervenção de forma
qualquer forma ali, jogado? Não, de forma detalhada, né? Respondendo aquelas perguntas, o que fazer, quem vai fazer, como fazer e para quê, né? Para que aquilo ali vai ser feito, tá? Então, continua sendo a mesma estrutura. Mas vamos dar uma analisada, então, como é que é esses textos, como é que são esses textos? Bom, texto de causa e consequência. Adivinha sobre o que a gente vai falar? Sobre a raiz daquele problema, né? O que faz com que ele exista na nossa sociedade e qual é a consequência que ele traz. Então, quais são os resultados dele na nossa sociedade? O que ele gera na vida das pessoas? O que ele gera, né, nos âmbitos, né, nos setores do país? Então, a gente vai estar falando sobre isso. E eu já friso também, gente, vamos tentar fugir do senso comum, né? Porque às vezes a gente pensa, causa e consequência, não tem que argumentar, então? Significa que eu não vou argumentar? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai colocar causa e consequência, mas ainda assim vamos colocar ali no meio a nossa opinião, o nosso ponto de vista, o que a gente acha, o que a gente pensa sobre aquilo ali, tá, gente? Então, vamos lá. Eu trouxe para a gente pensar um pouquinho algumas perguntas. Eu gosto bastante dessa modalidade assim de colocar perguntas que possam nos ajudar a pensar sobre aquilo ali, tá? Então, perguntas direcionadoras quando a gente pensa na causa dos problemas, tá? Lembrando, Enem sempre vai trazer um problema social. Então, pensando nas causas, o que gerou aquele problema na sociedade? O que a gente pode pensar? O que a gente pode, né, refletir antes de escrever, né? Lembrando sempre que a gente tem que pensar antes de escrever. Eu sei que, às vezes, muitas pessoas simplesmente pegam a folha, né, e saem escrevendo, simplesmente saem escrevendo tudo que vem na cabeça. Não, a gente precisa pensar, né? A gente tem que, isso aqui para a gente pensar, né? Para a gente refletir sobre aquilo ali, para conseguir selecionar o que vai para o nosso texto, o que não vai para o nosso texto, né? O que é relevante, o que não é. Então, olha aqui, esse problema teve sua origem onde? A gente consegue identificar onde que ele teve origem? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender muito do problema, tá, gente? Essas perguntas, assim, nem todas a gente vai conseguir responder para todos os problemas, porque tem coisas que a gente sabe que existem desde que o mundo é mundo, né? Desde que, sei lá, tudo começou, a gente tem alguns problemas. Com o que ele começou? O que impulsionou, né? Quando? Tem um momento específico? Foi a partir de tal lei, foi a partir de tal ano, foi a partir de tal acontecimento. Tem isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Por que ele cresceu? Tá? Então, ele teve um início, só que ele ganhou força. Ele ganhou força a ponto de ser algo que afeta a população, afeta as pessoas. Então, quem é que deu força para isso? Tá? São algumas perguntas que a gente pode pensar antes de escrever um texto de causa e consequência. Optei por escrever causa e consequência. Acho que esse tema aqui cabe uma causa e consequência. Então, vamos pensar. Onde é que teve origem? Qual momento? Quando foi? Qual período da história? Tá? Aí a gente pega e relembra, né? Aulas lá de história, de geografia, de sociologia, sempre são muito importantes. A redação, ela precisa das outras matérias para a gente conseguir escrever um texto massa, né? Um texto que fique bom. Então, bora pensar, né? Bora assistir as outras aulas também para conseguir enriquecer a nossa redação, a nossa escrita, tá, gente? E agora, algumas perguntas direcionadoras para as consequências. Então, bom, pensei sobre isso, pensei sobre as causas. Ok, beleza, descobri ali, pesquisei mais ou menos onde é que aquilo ali começou, por que começou, junto com a minha argumentação, e agora eu vou para as consequências. Que isso gera? Então, quais as áreas, quais os setores do país que esse problema ele afeta? Vai ser a economia, né? Tem muita coisa que afeta a economia, a educação, vão ser as relações sociais, então vai ser ali mesmo sociedade, falando de sociedade, vai ser o meio ambiente, vai ser a população em geral, vai ser um grupo específico. Então, quais são as áreas, tá, que vão ser mais afetadas com esse problema? Quem é que é mais prejudicado com ele? A gente precisa pensar sobre isso, né? Para o nosso texto não ficar também vago. Tipo, a gente fica citando várias consequências, mas não especifica, né? Não desenrola muito sobre aquilo ali. Então, sempre lembrando que nos nossos textos, né? Isso tudo que eu tô falando, com certeza em algum outro momento eu já falei, por isso que eu tô falando, né? Lembrando, que a gente tem que ser o mais objetivo possível. A gente não pode ficar, né? Naquela assim, fica só jogando as informações. Não, vamos focar. Eu vou falar disso aqui, eu vou falar disso aqui, eu vou realmente defender aquela ideia naquele parágrafo, tá? Então, se eu vou falar de consequência,
como eu coloquei na dica ali embaixo, ó, coloca as consequências mais problemáticas, eu diria, sabe? Tem alguns problemas que vão ter alguns resultados mais sutis e outros mais fortes mesmo, mais impactantes. Escolham os impactantes, escolham aqueles que são problemáticos, fujam do senso comum, sabe? Fujam do senso comum. Lembrando aquela aula lá que o professor Bernardo deu, eu não lembro exatamente o número da aula, não sei se tu lembra, prof. Mas foi uma aula muito importante para a gente não ficar colocando, né, senso comum nas nossas redações. Por quê, né? Por que não colocar? Porque a maioria vai colocar. E a gente quer ter um texto diferenciado, a gente quer ter um texto que realmente chame a atenção, né? Que a banca leia e pense, ó, vocês sabem o que ele está falando, né? Tem propriedade naquilo que ele está falando, ele realmente acha isso aí, tá? Por isso que a gente não pode ficar na dúvida, a gente não pode colocar talvez, possivelmente, né? Essas coisas, essas dúvidas a gente tem que, não pode ter na hora de escrever o nosso texto, tá? Vou tomar minha aguinha, né? Vocês sabem que quem sou sem água, nada sou. Todas as minhas aulas, sempre, sempre, sempre tomando água. Senso comum foi na aula 8. Pô, faz tanto tempo assim, que horror! Gente, eu achei que tinha sido mais recente, sabe? No dia 1º do 7. A gente tá no mês 11. É assustador, porque, olha, eu jurava que, tipo, fosse, assim, a 16ª, sabe? Jesus, que horror. Vamos lá, então. Então, o que eu separei para nós, tá? E aí eu quero que vocês me falem o que vocês pensam, o que vocês acham, vocês concordam, vocês não concordam. Peguei alguns temas, acho que são 3 temas que eu peguei, que a gente consegue mais ou menos ver que pode ser um texto de causa e consequência. São temas que a gente poderia fazer, no caso, um texto de causa e consequência, tá? Peguei a crise na mobilidade urbana. A crise na mobilidade urbana foi o primeiro tema que eu dei, né, na primeira aula de redação desse ano, que foi sobre isso, tá? Então, toda essa crise, né, todo esse caos que está acontecendo na mobilidade urbana, a gente pode perceber até Pelotas, né, como agora aqui falando de onde é o desafio, né, como piorou nos últimos anos. A gente via, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, a gente ficava apavorado, mas já está sendo praticamente a realidade de Pelotas, assim, né? Tá um caos. Tanto para quem dirige, quanto para quem anda no transporte público, tanto para quem é ciclista, tanto para quem é pedestre, tá um caos, tá? E se a gente for parar para pensar nisso, é um tema que nunca caiu, é interessante, porque realmente nunca caiu nada sobre isso, e tem piorado com o passar do tempo, tá? E não é desse ano, sabe? É uma coisa recente, é uma coisa que está acontecendo, mas não é necessariamente tipo desse ano, já vem acontecendo, tá? O que eu separei aqui? Dois tópicos para a gente pensar como causa, tá? Primeiramente, o processo de urbanização das cidades, lá por 1930. Isso, obviamente, quem tem mais propriedade para falar são os profs de geografia. Não sei se já falaram, se vão falar sobre isso, mas a gente sabe que a partir desse momento, a partir do êxodo rural, né, as cidades, bom, começaram a crescer. Então, a gente pode ver como uma das causas, assim, essa questão da falta de planejamento, né, nesses momentos. Tem uma outra coisa também que, fazendo os meus estudos, né, eu percebi que na questão da construção de Brasília, que eu acho que vocês estudaram isso agora há pouco em história, se eu não me engano, né, mas a questão da construção de Brasília, o deslocamento não foi pensado para pedestres, para ciclistas, foi pensado para pessoas que tivessem automóvel, né? Então isso tudo gera uma crise. Eu conheço pessoas que evitam, que não andam, não têm a bicicleta como o principal meio de transporte, porque tem medo, sabe? Tem medo, porque a gente sabe que falta ciclovia, ciclofaixa. Gente, eu não me lembro a diferença de ciclovia e ciclofaixa. Pelo amor de Deus, eu não me lembro, tá? A gente sabe que acontecem muitos acidentes, né, por conta das pessoas, de ser um caos mesmo, né? Então, a gente pode ver esses dois momentos como um pouquinho assim de, começou aí, sabe? Começou a partir desses dois momentos, assim, tá? Não só, mas também, tá? Mas principalmente. E aí a gente tem algumas... tem isso aqui, ó, que eu separei também pra gente. Olha, a frota de automóveis brasileira cresceu 400% em 10 anos, conforme
conforme dados da Fundação Getúlio Vargas, numa pesquisa realizada em 2016. Então, em 2016, a gente já tem aí 4 anos, e que cresceu 400%. É muita coisa, e agora provavelmente cresceu mais ainda, né, gente? E isso tudo gera um caos na nossa cidade. Ciclofaixa é desenhada na via. Ah, muito obrigada, Letícia. Meu instrutor, se ele ver esse vídeo, ele vai se apavorar porque eu não me lembro. Ai, muito obrigada. Tá, gente, então, se em 2016 já aumentou 400%, imaginem agora, tá? Então, a gente precisa pensar, né, sobre as causas. Mas agora, vamos ver algumas consequências, tá? Lembrando que vocês podem acrescentar mais, essas são coisas, algumas das consequências, com certeza tem muito mais. Então, se vocês pensarem em alguma coisa, quiserem contribuir, fiquem à vontade. A Mirella nem sabia que tinha diferença. Eu sabia que tinha diferença, mas eu não me lembrava qual era. Então, pensando em algumas consequências, tá, gente? Principalmente a questão da poluição, né? Esse aumento dos automóveis gera uma poluição, assim, exacerbada, né? Tanto uma poluição do ar, quanto uma poluição sonora, tá? A questão dos acidentes de trânsito também acabam crescendo, né? Como eu falei, principalmente com ciclistas e pedestres, porque, como eu acabei de falar, né, tem pessoas que eu conheço que não costumam andar de bicicleta porque têm medo, realmente ficam com medo e acabam não usando frequentemente para ir para o trabalho, para ir para o serviço, né, para ir para a faculdade, escola, enfim. Então, é um grande problema, né? E sempre pensando, tá, gera acidente de trânsito, mas por que o acidente é ruim, sabe? Óbvio que é uma coisa ruim, mas a gente não tem que pensar só jogar ali e botar acidente de trânsito, tá? Mas o que isso vai causar para a sociedade, para a saúde, sabe, das pessoas? Pensando nos setores, lá naquelas aulas da professora Mirella, aquelas aulas em que ela falou dos eixos temáticos, né? Em que eixo isso aí entraria na questão do problema mesmo? Em qual eixo temático isso aí geraria um problema? Tá? Então, hoje é uma aula que a gente vai ter que ficar relembrando outras aulas, né? Para pensar aqui juntos. Então, sempre pensando, ó, outra consequência que eu coloquei, estresse devido ao tempo, devido às tarifas, né, que são muito altas. Então, tá, ok, as pessoas vão ficar estressadas, mas e pessoas estressadas, o que acontece? Elas trabalham bem? Elas estudam bem? O que isso gera para a sociedade como um todo? Não olhando só para as pessoas de forma individual. Ah, as pessoas ficam estressadas, isso é muito ruim. Ok, isso é muito ruim. Mas e aí, a partir disso, a partir de pessoas estressadas, o que a gente tem? Entendeu? Qual é a consequência? Tá? Então, são coisas a se pensar. Me deem um ok aí, tudo certo? Estão entendendo? Então, vamos tentar pensar além, né? Além daquilo que simplesmente vem na minha cabeça. Ah, vem na minha cabeça que as pessoas se estressam. Ok, mas e aí? Né? A partir disso, o que gera? Tá? Quando a gente fala dessa questão do tempo, né, gente, a gente sabe que às vezes as pessoas têm que sair, tipo, 2 horas, até mais, 2 horas antes de casa para chegar num serviço, para chegar numa faculdade, numa escola. Então, assim, isso influencia até mesmo no sono das pessoas, né? Isso influencia até mesmo na alimentação das pessoas, que precisam comer ali uma coisa rápida, né? Não conseguem ter uma dedicação exclusiva para aquilo ali. Então, isso é um problema, tá, gente? Isso é um problema muito grande. Bom, vamos lá. Vamos lá. Não passou. Tá. Peguei lá o tema do simulado. Eu não estava na aula passada, né? Mas eu sei que vocês conversaram sobre isso. Deve ter sido uma aula maravilhosa com o professor Bernardo. Mas eu trouxe agora para a gente conversar sobre esse tema, sobre a prática de exercícios físicos, falando de causa e consequência, tá? Então, eu escrevi algumas coisas que eu percebo que podem ser a causa das pessoas não praticarem o exercício físico. Bom, primeiramente, a falta de incentivo, tá? E aí a gente olha para a educação, a gente pode até pensar na educação pública mesmo, né, gente? Como é que é a educação física? Como é que é a educação física nas escolas? E, se eu não me engano, a gente já conversou um pouco sobre isso em alguns outros momentos também. Mas a gente sabe que não tem aquela... A educação física, ela não tem aquela... Como é que eu posso dizer? Não é vista com tamanha importância, né, como outras
matérias, e nem as outras matérias, sendo bem sincera. Mas quantas escolas, né, não tem uma sala, um ginásio, não tem material para fazer a educação física, né? Então existe sim uma falta de incentivo, existe um não reconhecimento da importância, né? As pessoas muitas vezes não entendem a importância da prática de exercício físico, né? E o que a falta dela vai gerar para a gente, né? Para a sociedade. A carga excessiva de trabalho e de estudo, tá? Também pode ser uma causa, né, das pessoas não praticarem. Tem escolas que nem professor de educação física tem para os anos iniciais. A professora Mirella falou, ó, é a mesma professora, exatamente. Aí a gente vê vários problemas nessa questão da falta de incentivo daquela professora ou daquele professor que tem que se desdobrar em 500, né, para fazer acontecer. Então é bem problemático mesmo. Então, tem a questão da carga excessiva de trabalho e de estudo, né, gente, que é um problema, e o pior de tudo é que a gente não tem como fugir disso, né, porque a gente precisa viver, a gente precisa comer, a gente precisa sustentar, por exemplo, né, pessoas que têm família precisam sustentar a família, então não tem como fugir, sabe? Não é uma escolha, é uma coisa que tu tens que fazer, tu tens que trabalhar, tu tens que ir atrás, e aí isso vai impactar, né, na nossa saúde. Então, pensando nas causas, eu trouxe essas. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa enquanto eu tomo água? Tá, então vamos lá. E aí nós temos como consequências, né, várias, mas pontuei 3 coisas aqui, tá? Que é o aparecimento de doenças, né, gente? Às vezes doenças bem sérias, depois de muitos anos sem fazer exercício e a pessoa nem se toca que isso vai trazer problema para a saúde, não tem como não trazer problema para a saúde, né, física. A questão do sedentarismo, o acúmulo de estresse, mais uma vez o estresse aí, né? O acúmulo de estresse que vai gerar o quê? Doenças psicológicas, tá? Então, além das doenças físicas que isso pode gerar, isso também vai gerar doenças psicológicas, tá, gente? A questão da ansiedade, da depressão, por esse acúmulo de estresse, né? Porque a gente precisa liberar esse estresse. E aí, muitas vezes, por causa dessas causas que eu falei, né? Por causa da carga excessiva de trabalho, de estudo, a gente acaba não liberando esse estresse e aí a gente acumula e tem ali um problema logo ali à frente, tá? Então, são algumas das consequências da não prática, né? Da falta dessa prática de exercício físico, tá? Então, aí daria uma redação massa se a gente fosse pensar, né? Fazendo causa e consequência, usando algumas, né? Dessas causas, dessas consequências, a gente teria uma redação aí legal, tá? Outro tema também que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre causa e consequência foi um tema que a gente fez, né, um debate com o professor Pedro, professor de português de vocês, mas infelizmente não está no YouTube. Acho que a gente sempre fala isso, né, porque a gente fica triste. O Bernardo, então, principalmente, sempre fala. Mas, então, a gente pode pensar várias coisas, né, que são as causas desse preconceito linguístico, mas algumas que eu noto, que na verdade 2 que eu noto que estão muito ligadas uma à outra, tá? É a questão da imposição da norma culta desde a alfabetização. Então, a gente tem uma educação, né, que impõe aquilo ali, muitas vezes sem entender e sem olhar o contexto em que aquelas pessoas, em que aquelas crianças estão inseridas. Então, tu tens que saber que é de abelha, isso aí deu, e sabe? Não flexibiliza as coisas de forma a realmente olhar para aquela realidade, sabe? A questão dos livros didáticos, sempre ali as mesmas coisas. Então, já liga a essa outra, que é a falha no sistema educacional brasileiro, que não inova, tá? A gente percebe que é um sistema ali, uma caixa quadradinha e não muda, não está disposta a inovar, né? Cada vez mostrando mais problemas, mais falhas. Isso dói falar, né? Sendo professora, dói falar, mas é a verdade. E aí a gente percebe que isso faz com que, bom, se tu fala certo, porque tu aprendeu ali, né? Houve aquela imposição. Tu, que, entre aspas, aprendeu, sabe falar, entre aspas, novamente certo, tu vai ser aceito, né? E aquela pessoa que vai falar de forma da sua forma, mas não aquela de acordo com
a norma culta vai ser a... Bom, a gente já falou sobre isso, não vou me estender muito, né, para dar tempo do resto, mas vai ser a descriminalizada, vai ser a que vai sofrer ali o preconceito, tá? Então, são algumas das causas. E o preconceito linguístico também está ligado a outros preconceitos existentes na sociedade, tá, gente? A questão socioeconômica, a questão que está ligada também muitas vezes ao racismo, tá? Então, tem outros preconceitos que estão ali entrelaçados com o preconceito linguístico, tá? E a gente pode pensar nisso também falando de causa. Se a gente for falar sobre fazer um texto de causa e consequência a respeito do preconceito linguístico, a gente pode falar sobre esses outros preconceitos também. Sempre cuidando para não fugir do tema, né? Só usando eles ali, mas não como foco principal. E aí nós temos como consequências, algumas delas, né, a exclusão social, o bullying que vai acontecer desde a escola, pode acontecer no emprego, pode acontecer entre a família mesmo, tá? Traumas que vão ser gerados nessa pessoa que vai sofrer, e aí, mais uma vez, a gente entra com as doenças psicológicas que não são, né, brincadeira, então a gente precisa olhar para elas, precisa entender que essas coisas vão gerar, sim, problemas psicológicos, a não aceitação de si mesmo, né, a vergonha de apresentar um trabalho, vergonha de estar em tal ambiente, porque eu não falo conforme a norma culta e as pessoas vão rir, as pessoas vão ridicularizar. A gente percebe que muitas pessoas sentem vergonha, né? Isso não é certo, não precisa sentir vergonha por isso, porque na verdade quem está errado é o que faz o preconceito. Mas, infelizmente, é a realidade, tá? Querem comentar alguma coisa sobre isso, gente? Estão muito quietinhos. Eu gosto de conversar, gosto de falar, eu gosto de ouvir. Tá. Então, como é que isso fica no texto, Júlia? Eu coloco a causa, depois eu coloco a consequência, eu boto a consequência, depois eu boto a causa. Não precisa citar, então, na introdução. Não, gente, é como eu tinha falado. A estrutura fica a mesma, tá? Então, na introdução, eu vou apresentar o tema, vou apresentar brevemente a causa e vou apresentar brevemente a consequência. Como o argumento 1 e argumento 2, entendeu? Meio que, tipo, o argumento 1 fica sendo a causa e o argumento 2 fica sendo a consequência, certo? No desenvolvimento 1, eu vou falar da causa, tá? Então, não vou começar falando da consequência, né? Existe ali uma ordem, existe uma hierarquia. Então, no desenvolvimento 1, eu vou falar da causa. No desenvolvimento 2, eu vou falar da consequência, tá? E, na conclusão, mesma coisa, proposta de intervenção detalhada, o que fazer, como fazer, quem vai fazer e para quê, tá? Para quem aquilo ali vai ser feito, certo, gente? Essa é a estrutura que fica, então. Agora, vamos partir para o texto de prós e contras. Eu quero saber se alguém de vocês já ouviu falar sobre esse texto, já leu alguma redação do Enem que apresentasse prós e contras. Se leu, me envia, porque eu queria muito ler uma redação tipo uma redação 1000, assim, prós e contras, porque não é muito comum. Mas eu quero saber, vocês já ouviram falar desse texto? Por exemplo, na escola que vocês estudaram, que vocês estudam, enfim, vocês já ouviram falar que existe, tá? O texto de prós e contras ou é uma coisa nova para vocês? Preciso saber. Porque eu sei que não é sempre que falam sobre isso, não. Para Yasmin é novo. Obrigada, Yasmin. Para a Luísa responder. Já ouvi falar, mas pensei que não podia usar na redação. Olha só. E aí, gente, o restante, já ouviu falar no texto de prós e contras ou não? Uma coisa totalmente nova, não faço a mínima ideia. Tá, sei que existem coisas que têm prós e contras, mas e aí, na redação, como é que fica? Posso? Ó, a Luísa achava que não podia na redação. Gente, é uma coisa que é um texto que não é muito falado, justamente para não, porque ele é pouquinha coisa mais complexo. Depois eu até quero saber se vocês acharam complexo ou não, tá? É um texto que se a gente fizer ele de forma equivocada, a gente pode até zerar, tá? A nossa redação, porque
diferente do que muitas pessoas pensam, não é assim, ó, desenvolvimento 1 vai ser pró, desenvolvimento 2 vai ser contra. Não, não é essa estrutura, tá? Ele tem um formato que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Como que não é o texto de prós e contras? Como que ele não é, tá? Que é o que eu acabei de falar, ó. Na introdução, apresentar o tema, botar o pró e botar o contra. No desenvolvimento 1, botar o pró, no desenvolvimento 2, botar o contra, e no final fazer uma conclusão. Gente, se a gente fizer esse texto, ele é um texto incoerente. Porque eu não posso ficar falando bom, falar mal, falar bem, falar mal, falar bem, falar mal. Não, eu não posso fazer isso, né? A gente tem que seguir uma linha. Eu sou mais pró, eu sou mais contra. O que eu penso sobre isso? Eu sou mais a favor, eu sou mais contra. Então a gente não pode fazer isso aqui que está nesse slide, tá? Por favor, gente. Não é desenvolvimento 1 pró, desenvolvimento 2 contra. Então, se eu fizer isso lá na minha redação, lá no dia do Enem, eu vou fazer um texto de prós e contras, porque eu acho que é uma questão que tem coisas boas e tem coisas ruins. Vou fazer nesse formato aqui. É um texto incoerente. Então, tu podes ou zerar ou tirar uma nota muito baixa, tá? Então, muito cuidado, muita cautela. Por isso que eu digo que é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que cuidar para não cometer exatamente isso aí que está nesse slide, tá? Mas então, como é que é, pelo amor de Deus? Como é que é o texto de prós e contras? Primeiro, o que a gente tem que ver? Esse tema, tá? Essa questão aí que está em pauta, possui mais prós ou mais contras? Mais uma vez, antes de escrever, vamos pensar. E aí, a minha dica para vocês, se vocês pensam assim, eu sei que tem prós e contras, mas eu ainda estou meio em cima do muro, não sei se é mais pró, se é mais contra, sobre o que eu falo, sobre o que eu não falo. Faz duas listas. Pega e faz uma lista e escreve os prós, faz uma lista e escreve os contras. Qual é a lista que tem mais coisa? É a lista que tem coisa boa ou é a lista que tem coisa ruim? Aí tu já vai mais ou menos ver qual é a tua posição, sabe? Porque aí tu vai olhar e vai dizer, pô, eu escrevi mais coisa ruim, então acho que realmente eu sou mais desse lado aí das coisas ruins, eu acho que tem mais coisa ruim, tá? Então vamos pensar, antes de escrever, vamos pensar nisso. Possui mais pró ou possui mais contra? Bom, aí eu me posiciono. Então eu penso, ok, eu entendo que existem prós e que existem contras, mas eu quero falar mais do pró. Aí agora a gente vai ver qual é a estrutura. Não, eu entendo que tem prós e contras, mas eu quero falar mais do contra. Eu quero falar mais das coisas ruins mesmo. Tudo bem, não tem problema. Vamos ver qual é a estrutura. Então tem duas estruturas diferentes dependendo da minha posição. Dependendo se eu sou pró, dependendo se eu sou contra, tá? Vamos começar com o pró. Então, eu sou pró. Eu acho que tem mais coisa boa do que coisa ruim nessa questão aí, nessa coisa que está em pauta. Bom, na minha introdução, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o tema normal, como qualquer outro texto que a gente já fez todo ano. Vamos apresentar o tema. Vamos começar falando o nosso contra, tá? O nosso argumento contra. E aí nós vamos falar, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, nós vamos colocar o nosso pró. Então a gente começa falando a coisa ruim, mas a gente diz, não, peraí, tem coisa ruim, mas a coisa boa se sobressai, tá? Isso aí que a gente vai fazer na nossa introdução, obrigatoriamente nessa ordem. Não a apresentação do tema. A apresentação do tema, né, vocês que sabem em que momento que vocês vão querer botar. Mas a gente começa falando contra e aí a gente rebate, a gente refuta falando o pró, tá? No meu desenvolvimento 1, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Vou começar falando a coisa ruim, vou desenvolver um pouquinho ali a coisa ruim, mais ou menos 1, 2 períodos, e aí eu pego e falo contra, tá? Eu falo pró, desculpa. Então eu começo contra e depois eu vou pro pró. E aí, sim, o meu D2 vai ser só o pró, tá? Porque aí vai mostrar que eu não tô em cima do muro, vai mostrar que eu sou pró. Se a gente ficar falando contra pró, vai parecer que a gente não sabe o que a gente acha e o que a gente quer, tá? Olha, Mirella, isso é porque o mas é como se apagasse o que vem antes, por isso não pode mudar a ordem. Muito bem, Mirella, exatamente. Muito bem. Obrigada. Então, é essa ordem, tá, gente? Eu vou repetir porque eu fico com medo que vocês não tenham pegado, porque eu acho que é meio chatinho da gente. Porque se a gente trocar a ordem, aí. Ui,
entendeu? Estragou tudo. Então, olha aqui, ó, eu sou pró, eu vou falar o contra, no meu D1, eu vou começar falando contra, e aí eu vou, não, mas peraí, mas acho que é mais o pró. E aí o meu D2 só pró. Aí eu tiro o meu D2 só para defender as coisas positivas, tá? Agora, se eu sou contra, o que acontece? Mesma coisa? Não, muda a ordem. Aí muda a ordem. Aí a gente pode mudar a ordem. Bom, então pensei sobre o tema. Tem coisa boa? Tem, mas eu acho que tem mais coisa ruim. E aí eu já aviso vocês. Texto do Enem, a gente vai partir mais para o contra, né? Porque é um problema, é uma coisa que a gente tem que problematizar, a gente tem que mesmo ficar assim, mostrando que a gente é contra aquilo ali. Então seria mais um texto, se a gente for fazer um pró e contra, a gente faria um de contra, tá? Um pró e contra que a gente se posiciona como contra. Ai, é confuso mesmo, gente. Mas olha aqui, ó. Na introdução, apresentação do tema normal, vamos apresentar, vamos contextualizar, vamos botar, sei lá, um fato histórico, não sei, mas vamos apresentar o tema. E aí eu boto o pró, então eu boto, tem tal coisa boa nele. E aí eu refuto com o contra, obrigatoriamente nessa ordem. No meu desenvolvimento 1, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou falar o pró, esse pró que eu citei na introdução, porque lembrem, é como se eles fossem os argumentos. Então, se eu cito brevemente os argumentos na introdução, eu vou citar brevemente os prós e contras, entenderam, gente? A Franciele está digitando. Então, no meu desenvolvimento 1, eu vou falar o pró, e aí eu vou dizer, mas, porém, tal coisa. Isso, a Franciele disse, não acho confuso, só precisa tomar cuidado. Muito bem, tem que tomar cuidado, porque se a gente inverter a ordem, já viram, dá coisa ruim, dá ruim. Então, desenvolvimento 1, pró, depois o contra. E aí, se eu vou botar o contra, o que eu vou fazer? No desenvolvimento 2, eu vou falar só contras. Tá, gente? Vamos lá, perguntas, quero ver. Entenderam, não entenderam? O que vocês acharam desse tipo de texto? Querem que eu repita? E a proposta de intervenção, mesma coisa, proposta de intervenção detalhada. O que fazer, como fazer, quem vai fazer, para quê, tá? Quase que eu me confundi aqui. Esse é um tipo de texto. Entendi, só não gostei muito. É que vai depender muito do tema, né? Nem isso aqui, eu até anotei aqui para falar para vocês. Nem todos os temas vão ter prós e contras, né, gente? Vão ter temas que vão ser só coisa ruim. Então a gente nem vai cogitar escrever um texto de prós e contras. Por exemplo, evasão escolar. Tem alguma coisa pró nisso? Não tem, né? Então vai depender muito do tema, tá? E é uma redação assim, ó. Se tu tiver inseguro, não escreve, sabe? É uma redação que vai ser a prática que vai nos fazer entender e tal, e fazer um texto legal, vai ser a prática. Não pensa que a primeira redação vai ficar linda, maravilhosa. Mas, pode ser que fique, né? Mas, se tiver na dúvida, se não tiver seguro, não escreve, tá? Eu entendi também, mas sou mais causa e consequência. Eu gosto de causa e consequência. Eu, particularmente, quando escrevia bastante causa e consequência. Mas eu acho interessante. Se eu fosse botar assim um adjetivo para esse texto de prós e contras, eu acho interessante, porque nos faz entender que tem coisas que têm lado bom e lado ruim, né? Mas qual que prevalece? Poderia usar o pró para determinada parte da sociedade e contra para a maior parte? Pode, mas ainda só lembrando, né? Isso, não, mas pode, com certeza pode. A gente vai ver um exemplo que eu trouxe depois que mostra isso, que mostra que é bom para uma parte e ruim para outra parte. Só que ainda assim seguindo essa estrutura, né? Tipo, a gente não pode pegar o desenvolvimento 1 e falar a parte das pessoas que se beneficiam e o desenvolvimento 2 para falar da parte das pessoas que sofrem com isso, tá? A estrutura tem que ser essa aí, mas pode fazer isso aí sim, Luísa, pode fazer, não tem problema. Bem interessante, inclusive. Então tá. Então é isso aí, tá, gente? Não vou repetir porque eu sou chata, né? Se eu repetir, eu vou ser muito chata. Mas, bom, os slides vão estar lá, tá? Na pasta. Assim que acabar a aula, eu já vou colocar eles lá na pasta.
Se vocês optarem essa semana por escrever um texto de prós e contras, porque eu já peguei um tema essa semana justamente bem tendencioso para vocês escreverem ou causa e consequência ou prós e contras, tá? Se vocês optarem por escrever prós e contras, terminem de escrever e leiam bem, né? Lembrando lá aquele descanso de texto. O que é o descanso de texto? Tchê, escreve teu rascunho e vai tomar um banho, vai tomar um chimarrão, vai fazer alguma coisa e depois relê ele. Porque aí tu já vai reler com uma outra mente, tá? Tu vai olhar ele com outros olhos. Então, dá para alguém ler, algum amigo, ou manda para alguém, dá uma lida e vê se ele entende qual lado que tu tá. Porque se a pessoa que tá lendo não entende qual é o nosso lado, então tem alguma coisa errada, sabe? A gente tem que deixar muito esclarecido ali qual é o nosso lado, tá? Então a pessoa vai ler e vai dizer, tá, mas eu não entendi se é pró, se é contra, então aí tu vai ter que dar uma olhada, vai ter que dar uma revisada, tá? Porque isso pode ser que aconteça, né, lá com a banca, e isso não pode acontecer com a banca, gente. A banca tem que ler o nosso texto e entender o nosso posicionamento. Por isso que a gente tira um desenvolvimento inteiro para falar a nossa opinião, se é pró ou se é contra, tá? Por isso que a gente tira um desenvolvimento inteiro, né, a fim de fazer isso com que a pessoa entenda qual é o nosso lado. Aguardando o que o Bernardo está falando, está digitando. Tá, mas vamos lá. Agora, eu quero a opinião de vocês. Eu separei 3 ou 4, 3 eu acho. 3 temas que só pode ter mesmo. Pode ter prós e contras. E aí eu quero saber de vocês. Vocês acham que tem? O que vocês acham que é pró? O que vocês acham que é contra? Vamos conversar um pouquinho? Sempre bom lembrar, o texto dissertativo argumentativo é aquele que defendemos nosso ponto de vista. Não adianta só falar do que os outros pensam. Muito bem, B. Ainda que a gente coloque prós e contras, é a nossa argumentação frente àquilo ali. Bom, eu acho que tem mais contra, mas o que eu penso sobre aquele contra ali, né? Com certeza. Então, vamos lá, gente. Vocês pensaram, antes de eu falar os que eu separei, vocês pensaram em alguns temas que possuem tanto prós quanto contras? Enquanto eu falava, vocês pensaram, tal coisa tem bom e tem ruim. Vocês pensaram? Tem um que sempre vem na nossa cabeça, assim, de primeira, é o que vem na nossa cabeça. E aí, pensaram? Não pensaram em nenhum tema que tenha prós e contras? Aí já vou, né, relembrar aquilo que a Luísa falou. Tem um tema ali que eu separei que claramente assim, ó, ele é positivo para um lado e é negativo para outro lado, tá, da população. Então vamos pensar sobre isso nesses próximos temas. Eu fiquei pensando em um tema, pensei melhor e não tem prós. Quer compartilhar com a gente? Se tu quiser, pode falar. Se isso não quiser, tudo bem. Sim. Bom, a primeira coisa que vem, assim, ó, geralmente vem na nossa cabeça é a questão da tecnologia, né, gente? Porque vamos combinar, a tecnologia é uma coisa muito positiva, muito positiva. Mas, porém, contudo, entretanto, tem algumas coisas que podem, para algumas coisas, ela pode ser ruim, né? Como a gente viu lá nos eixos temáticos, né, que a professora Mirella trouxe lá no começo e trouxe também agora há pouco, a questão dos crimes, né, a questão da violência, a questão da pedofilia, que pode acontecer na internet. Né? Então, tem a questão das relações sociais, né, isso como afeta as relações sociais, mas também tem a questão da ciência, né, como evolui a partir da tecnologia. Tem muito pró e tem muito contra. Vocês concordam comigo? Agora eu quero mais ouvir vocês. Lá no Causa e Consequência, eu fiquei dando minha opinião, fiquei falando, mas agora eu não quero. Agora eu quero ouvir vocês. Vocês acreditam que a tecnologia tenha mais pró ou mais contra?
Vocês sabem que eu sou chata e eu fico perguntando mesmo. Mais prós. Ó, a Tânia falou que tem mais prós. E aí, alguém acha que tem mais contra? E aí, repito, a questão da minha dica lá. Quando tu não souber o que tu acha daquilo ali, faz 2 listinhas. Faz uma lista com pró, faz uma lista com contra. E vê o que tu pensas. Tipo, meio que assim, a lista que ganhar é o que tu mais pensa, sabe, sobre aquilo ali. Se fizer uma lista que tem 50 contra e 3 pró, pô, tá, eu me passei no número, né? 50 é demais. Mas significa que tu olha mais para aquele problema sendo uma coisa ruim, né? Para aquela questão, para aquele tema, como uma coisa ruim, né? E aí, gente, me citem um pró e um contra da tecnologia. Quero ler, quero ouvi-los. Fico ansiosa demais. O pró é que ficou melhor a comunicação, mas também tem crimes online. É verdade. Muito bem. E aí, gente, mais alguém? Então, a comunicação realmente, né? Eu fico imaginando, assim, no tempo que não tinha internet. Pelo amor de Deus, como é que a gente falava né, com as pessoas, assim, que estavam longe, por exemplo? Meu Deus. Mas tem as coisas ruins, tem os crimes, tem tudo isso. Muito obrigada pela participação, Tânia. Agora, outro tema que agora vocês têm propriedade para falar. Agora é uma coisa que vocês estão vivendo. Eu quero ouvir vocês que vocês estão vivendo. Eu também, enquanto aluna, enquanto professora, estou vivendo isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre o ensino à distância. Vocês acham que tem prós? Porque agora vocês podem falar com propriedade. Eu acho que não tem pró, por isso, por isso, por isso. Eu acho que não tem contra, porque eu estou na minha casa, no conforto da minha casa. Que vocês acham sobre isso, gente? Agora que vocês estão presenciando tudo isso. Eu consigo ver prós e contras, sabe? Mas para mim ganha o contra, porque, gente, que falta de, sabe? Mas também tem que ver que o contexto, né? O contexto que a gente está vivendo nos faz enxergar mais contra, eu acho. Porque a gente não pode sair e tal, então se torna uma coisa tipo. Eu, por exemplo, tá? Falando agora, dando a minha opinião e tal. Tudo é no meu quarto, sabe? Eu estudo no meu quarto, eu trabalho no meu quarto, então tá, esse ambiente está sendo, sabe? Pelo amor de Deus, alguém me tira do meu quarto. Mas talvez se não fosse no contexto em que a gente está inserido, no contexto que a gente está vivendo, talvez eu gostasse, não sei. O nosso estresse por conta do EAD influencia muito nessa opinião. Exatamente, tá estressante. Ó, a Luísa falou que acha que tem mais contra. A Luísa disse que não nasceu para o EAD. Eu também acho que eu não nasci para o EAD, mas varia muito de dia, né? Varia muito o dia, porque tem dias que eu tô para baixo e tal. Adoro ficar embaixo da minha cobertinha com meu notebook, mas é estressante, é estressante. E aí, mais alguém? Ó, se a gente fosse escrever um texto a partir das nossas respostas, seria mais contra do que pró, hein, gente? Tá, vamos lá, que já é 9h20, eu não tinha visto isso. Vamos lá, vamos para o próximo. Tá, o próximo é o que eu acho assim que tem esses dois grupos, tá? O grupo que se beneficia com isso, então para esse grupo é uma coisa positiva, mas tem o restante todo que é negativo, tá? Que é a questão dos agrotóxicos. Não tenho muito domínio para falar sobre isso, mas alguém quer falar sobre prós, contras sobre isso, a respeito disso ou não? Mas, ao meu ver, né, para quem produz, é uma coisa muito positiva. Mas para quem consome, né, acaba trazendo coisas que não são tão positivas. Então a gente pode escrever sobre esse texto, pode escrever esse texto fazendo isso, assim.
escrevendo, por exemplo, o pró, né? Ali nas partes em que a gente coloca o pró, falando sobre a questão dos produtores mesmo, e depois no contra a questão do que esse consumo gera para a saúde, né, das pessoas. Alguém quer falar alguma coisa? Tá muito engraçado isso. Não nasci pro EAD. Eu odeio o EAD. Bom, gente, então como o nosso tempo é curto, vamos para o... Ah, não, tem as dicas antes, mas eu meio que já falei, eu sou ansiosa, durante a aula eu já falei, tá? Dica número 1, se tu optar por fazer um texto de prós e contras, evidencie os contras, visto que esse tipo textual nos exige a problematização, né? Então, se tu vai fazer lá um texto para uma redação para o Enem, eu indico, tá? Eu sugiro que faça mais visando, né, evidenciando o contra, né? Porque a gente tem que problematizar, a gente tem que olhar aquilo ali como um problema que atinge muitas pessoas, etc, etc, tudo que vocês já ouvem aí da nossa parte todo durante o ano, tá? Então, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer, se quem gosta de escrever e tal, quer fazer um texto falando mais dos prós, ok, mas pensando em Enem, eu acho que a gente pega e faz o contra, tá? E a dica número 2 é evitar citar muitas causas e muitas consequências, sabe? Aí tu pega e escreve 5 causas, 5 consequências, só que aí tu não consegue colocar a tua argumentação ali no meio. Então entra aquilo que o professor Bernardo falou no chat. Ainda que sejam esses tipos de textos assim, né, que são um pouquinho mais diferentes, o formato diferente, ainda é um texto dissertativo argumentativo. Então, ainda precisamos colocar a nossa argumentação, o nosso ponto de vista, defender o nosso ponto de vista, tá? Então, vamos evitar colocar 5 causas, 5 consequências. Não, vamos botar ali 2, no máximo 3, tá? Então, evitem isso, porque senão a gente vai falar, 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 e no fim não vai focar em nada, não vai desenvolver nada, tá? Isso é um problema, quando a gente cita um monte de coisa, mas não desenvolve aquela ideia. Então, vamos desenvolver. A gente vê várias redações em que, tipo, passa o desenvolvimento inteiro falando várias coisas e acaba só problematizando lá no final, lá na última frase, sabe? Na última linha do desenvolvimento, pega e problematiza. Não vamos problematizar desde o começo, tá? E agora sim, se a professora Mirella e o professor Bernardo já quiserem entrar, para a gente dar uma lida nos textos motivadores dessa semana, como eu falei para vocês, são tendenciosos, ou vocês vão fazer um texto de causa e consequência, ou vocês vão fazer um texto de prós e contras, tá? E eu peguei mais imagens para a gente dar uma lida, né? Algumas charges, algumas tirinhas, para a gente refletir também, tá? Sobre a nossa própria vida, né? Nós que estamos aqui imersos na tecnologia, estamos usando, né, nesse período o EAD a nosso favor. Vamos pensar sobre... Oi, prof. Vamos pensar sobre esses textos, esses que eu trouxe para a gente refletir também para a nossa vida, tá? Texto número 1. O celular é um objeto contraditório. Por um lado, nos aproxima de quem está distante de nós. Por outro, nos afasta de quem está ao nosso lado. Texto número 1. Vamos para o texto número 2. A vida sem internet. Estava pensando, como é que a gente vivia antes da internet? Não sei, deixa eu pesquisar no Google. Eu acabei de falar agora há pouco, né? Como é que eu tinha falado? Como é que era antes da... Ah, para falar com as pessoas que estavam longe, né? Tá louco. Outro texto. Sim, olha os ETzinhos lá atrás. Sim, descobrimos terráqueos evoluídos que se divertem sem Wi-Fi. Tá difícil, né? Claro, agora a pandemia, mas tá difícil ver criança brincando na rua, ai, pulando amarelinha, coisa bem boa. Tá bem difícil. O texto número 4 nos diz: eu vos declaro marido e mulher, podem atualizar seus status no Facebook. Que muitas vezes para algumas pessoas é o mais importante, né? Mostrar para as pessoas ali nas redes sociais. Tá, olha, eu sempre tenho que fazer meus comentários, não, né? Não preciso fazer meus comentários. E o texto número 5. Eu adoro esses nossos momentos em família, cada um ali no seu celular, no seu jogo, no seu notebook, tá? Que momento é esse, né, gente?
É um momento proveitoso, será? Não sei. Então, o que é o tema dessa semana, tá? Interferência da internet nas relações sociais. E aí, eu vou frisar, não deveria, mas eu vou frisar que palavra-chave, gente, relações sociais. A gente não vai falar da internet em qualquer âmbito, em qualquer. Vamos falar da internet, sei lá, qualquer outro âmbito, na educação. Não, não é, tá? São nas relações sociais, nas relações sociais. Então, cuidado para não fugir do tema, né? Porque se a gente acabar falando em uma outra área, a gente vai estar fugindo do tema. Então, são nas relações sociais, certo? Alguma pergunta? E aí, Mirella, calada? Eu acho que interferência também é uma palavra bem. Eu acho que a mais importante é a interferência da internet, que é meio que já está posicionando, né? Interferência. Mas pode ser uma interferência positiva, não necessariamente uma interferência negativa. Aí ler os textos me remete a algo que já está se colocando, interferência, e ler os textos motivadores. Os textos sim. Como eu tinha falado, né? Se a gente for ficar falando pró na redação do Enem, é meio complicado, porque né, é um problema. Então a gente tem que, se a gente for fazer o texto de prós e contras, pegar e falar mais pró, mais contra, né? Mas não significa que não vai ter um pró, né? É que na maioria dos casos, a redação do Enem ela vai ser um tema mais complicado de lidar, e a maioria das pessoas vai ser contra aqueles problemas que estão acontecendo ali e vai querer achar uma solução, né? Que bom que as pessoas são contra. Tentar achar uma coisa pró seria justificar, né? Por exemplo, a Tâmina falou ali das terras indígenas. Óbvio, eu jamais faria um texto pró, mas existe o pró, senão não teria todo esse debate em torno, né? Verdade, faz sentido. Tem alguém... tem uma questão de base econômica aí que fala em algum lugar, mesmo que não seja a nossa opinião, tem pessoas que são pró, né? Uhum. Entra o que a Luísa falou, né? Pode ser pró para um grupo pequeno, mesmo que seja um grupo pequeno, e ser contra para um grupo grande, que daí provavelmente entra a gente, né? População. É que aí a gente tem que pensar em termos financeiros, né? A gente é um grupo grande em número, mas a gente é um grupo pequeno em questão de poder, né? Senão isso já seria uma questão resolvida. E isso que eu tô fazendo, eu tô só provocando, né, pessoal? Que é pra gente ficar pensando mais por que das coisas serem do jeito que são. Inclusive, na nossa redação, a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente for falar, por exemplo, é muito comum a pessoa usar a primeira pessoa, né? Primeira pessoa do plural, porque fala nós, enquanto brasileiros e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado quando a gente for usar isso para falar uma coisa que realmente abranja a todos os brasileiros, né? E não ficar pensando, porque nós pensamos dessa maneira, nós brasileiros temos tal posicionamento perante tal tema, tal temática, tal problema. E aí tu já fala, porque determinado grupo tem outro posicionamento, mas esse determinado grupo ele não está dentro de nós, ele não está junto com a gente, no caso de Brasil, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi algumas redações essa semana falando assim. Eu acho que o nós Acho que o nós deve ser evitado. Acho que a gente tem que tentar não usar. Eu também acho. Às vezes escapa, né? Sim, às vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente vai ver, tem um nós ali no meio. Podemos, devemos, mas a gente pode melhor não. Às vezes até na conclusão, lá na hora de fazer aquela condição final, assim, até tudo bem, que ele já quer dar um impacto final. Mas, assim, no meio do desenvolvimento é melhor não. E também a questão do prós e contra, eu acho que a gente usa quando tiver uma coisa muito impactante, assim, tem um pró que eu preciso falar para, sabe, algo assim que eu tenho que falar isso porque isso faz parte desse tema, mesmo que eu não concorde, isso é importante. Aí tu bota. Mas bota antes, né? Não me faz confusão. Tem que selecionar muito bem, assim, depende muito. É sempre lembrar aquelas bobagens que a gente ouve, tipo,
eu tenho amigo gay ou eu tenho amigo negro, mas depois do mas, sabe, tu apagou tudo aquilo que tu falou, tem amigo grande coisa, sabe? O que vem depois do mas é o que importa. Né? E é a mesma coisa aqui quando a gente vai botar. Não precisa ser um mas, pode ser um contudo, entretanto, vai dar no mesmo. Isso aí. Inclusive, E aí, agora, gente, perguntas? Inclusive, agora eu estava recapitulando todos os temas de redação que a gente fez desde maio até aqui. E acho que foi no final de julho, foi numa aula minha, inclusive. Eu nem me lembrava que tinha sido eu que tinha escolhido esse tema. Para tu ver como passa o tempo. O tema ele foi justamente sobre as profissões do futuro, né? E aí a gente pode relacionar profissões do futuro, digo, né? Já a partir, considerando a partir de hoje, né? E aí a gente pode entender como essas profissões do futuro elas estão relacionadas com a internet, né? Praticamente todas as novas profissões que surgiram nos últimos 10 anos, 5 anos, se a gente for analisar, muita profissão nova surgiu. Eu lembro que há uns 2 anos atrás assisti uma palestra sobre isso, e realmente muita coisa nova surgiu. E dentro dessas profissões, né, a gente pode notar que dentro disso tem seus certos problemas, né, coisas que a gente não pode defender, mas também tem aquelas coisas que são muito elogiáveis, né? Um bom exemplo disso agora esses entregadores de aplicativos, né? Isso facilita muito a vida das pessoas, principalmente nesse momento de pandemia que as pessoas não podem sair tanto de casa, né? Pedir uma comida por delivery, né, por teleentrega, por meio desses aplicativos. Mas ao mesmo tempo tem a questão dos entregadores, muitas vezes eles não têm direitos nenhum, né? E às vezes eles têm uma relação bem complicada com as empresas que prestam esses serviços, né? Então a gente tem sempre que analisar. É um tema bem dialoga bem com esse aqui que a gente É trouxe. verdade. Acho que além desses dois não tinha outro relacionado mais à tecnologia, assim, não me lembro. Eu confesso, assim, hoje quando eu fui escolher o tema, eu fiquei pensando, gente, são tantos que eu já nem me lembro direito quais já foram, quais não foram. Tem mais o que foi, o que não foi. E aí, gente, até passou do nosso horário. Tem alguma pergunta? Oi, B. Eu peguei os temas agora para fazer, tô fazendo a lista agora. A lista de temas. Depois nos manda até pra gente saber. E aí, gente, tudo tranquilo? Perguntas, sugestões, dúvidas? Vamos lá, agora o momento. Hora das dúvidas, né? Hora dos desabafos. O que vocês estão com dificuldade? O que vocês estão realmente com dúvida? Né? Agora, reta final, gente. Jesus, reta final. Pelo amor de Deus. Eu fico apavorada. Como passou? Dia 18, dia 25, dia 2, dia 9, dia 16. Acho que é isso, então, né? Já que não tem dúvida. Redações, gente. Essa semana tivemos muito poucas. Então, bora escrever, né? A gente tem um tema bom para vocês. Eu tinha esquecido de botar esse slide. Então, acho que todos aqui sabem, né? Mas o e-mail para enviar as redações, Redacal Desafio 2020, e o e-mail da nossa querida monitora para marcar alguma monitoria, né? Para pedir alguma ajuda, é o e-mail da Letícia aqui, tá? Uma boa noite. Chamem a gente, chamem. Até semana que vem.